Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos tratar especificamente sobre a possibilidade, as vantagens e as desvantagens em se converter um auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez. Antes de mais nada, é preciso relembrar que o auxílio-doença, após a reforma da Previdência Social, na Emenda Constitucional 103 de 2019, passou a se chamar benefício por incapacidade temporária. Já a aposentadoria por invalidez, após a reforma da Previdência também, passou a se chamar benefício por incapacidade permanente. A grande pergunta que sempre nos fazem é primeiro, em relação à possibilidade de se converter um auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. E a resposta é sempre a mesma. Sim, existe a possibilidade jurídica de você ingressar com uma ação judicial para converter o auxílio-doença na aposentadoria por invalidez. É importante a gente sempre lembrar que, de fato, muitos segurados procuram essa alternativa judicial e sempre com a mesma recomendação. Olha, eu estou cansado de ficar passando por várias perícias e eu gostaria de algo que fosse mais concreto, mais seguro e um pouco mais definitivo, digamos assim. Muitos segurados acabam se cansando em ter que realizar várias perícias. Às vezes o auxílio-doença ele é concedido por 1 mês, 2 meses, 3 meses e acaba gerando ali uma insatisfação e principalmente uma insegurança para o segurado, que está ali incapacitado para o trabalho e, na verdade, não pode retornar. Então ele acaba ficando ali numa situação de muita insegurança, né, ao ter que requerer muitas vezes o auxílio-doença. Mas a grande questão para a gente entender bem essa transformação do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez é compreender primeiramente o que é um e o que é outro. O auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, ele se destina para aquele trabalhador, para aquele segurado que tem uma incapacidade plena e temporária para o trabalho. Então, para aquele trabalhador que seja temporariamente, que não pode trabalhar, exercer a sua profissão, que seja segurado da Previdência Social e tenha cumprido a carência de 12 meses ou 6 meses para quem esteja recuperando a qualidade de segurado, ele vai receber o auxílio-doença. Quando ele se recuperar, ele acaba retornando às suas atividades de maneira normal. A aposentadoria por invalidez, diferente do auxílio-doença, ela é destinada para quem tem incapacidade plena e permanente, ou seja, você está permanentemente incapacitado para o trabalho. E por que serve, né? E para quem serve essa conversão do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez? E a resposta para isso é muito clara, ela é bem clara. Se o INSS concedeu uma aposentadoria, um auxílio-doença para uma pessoa que esteja com incapacidade permanente, essa pessoa pode efetivamente procurar a justiça para poder converter o seu benefício e, com isso, ser considerado como aposentado por invalidez. Então, vamos aqui a um exemplo bastante clássico. Alguém tem lá uma doença, por exemplo, de coluna, por exemplo, que é muito comum. O INSS entende que exista um tratamento específico para poder melhorar as dores e ele voltar a trabalhar. Porém, os médicos particulares daquele determinado segurado compreendem que aquelas dores, aquela incapacidade, ela é definitiva e permanente. Não vai haver uma progressão, não vai haver uma melhora no seu quadro de saúde, no seu estado clínico. Então, neste caso específico, uma vez que os médicos, os laudos apontam que não existe uma recuperação, o melhor caminho, de fato, seria o INSS conceder uma aposentadoria por invalidez e não permanecer no auxílio-doença. E aí, a grande pergunta que se fazem é, primeiro, né, vale a pena ingressar com uma ação judicial para transformar o auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez? E a resposta é depende, né? Caso a caso é preciso avaliar se de fato existe uma incapacidade permanente e se o caso se enquadra como uma vantagem. O que, conforme eu já falei até no começo do vídeo, muitos segurados acabam exercendo esse direito para ter uma segurança ainda maior. Por mais que a aposentadoria por invalidez ela não é, de fato, um benefício vitalício,
ele pode ser cortado, pode haver perícia de revisão, tem muitas patologias, muitas doenças que num primeiro momento não existe cura, mas com o avanço da medicina acaba existindo cura, existe tratamento. E nesse caso pode haver uma perícia de revisão e o INSS cortar. Então, mesmo a aposentadoria por invalidez, ela é sempre considerada como um benefício precário, ou seja, pode mudar as circunstâncias e o INSS cassar este benefício. Agora, de fato, o que de fato ocorre é que essas perícias de revisão, elas são bem menores, uma menor intensidade em relação à aposentadoria por invalidez do que com relação ao auxílio-doença. Vale a gente frisar também que em relação exclusivamente à aposentadoria por invalidez, existem grupos de pessoas que se enquadram em alguns requisitos que são dispensados da perícia de revisão, como as pessoas acima de 60 anos ou a que tem mais de 55 anos e com 15 anos de afastamento. Para essas pessoas, a aposentadoria, essa perícia de revisão, ela é dispensada. Então aí sim ele tem um benefício extremamente seguro que sabe que perante a lei o INSS não pode cortar este benefício. Já no auxílio-doença não existe esse grupo de pessoas que são dispensados de perícia de revisão. O segurado, o trabalhador, é sempre convidado a realizar perícias de revisão para ver se ele já está plenamente recuperado da sua condição de trabalho, da sua capacidade laborativa. Por isso, meus amigos, efetivamente, existe sempre uma vantagem em se transformar o auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. E quase sempre essa resposta está na segurança, está nesse trabalhador que quer uma segurança melhor, que não quer fazer tantas perícias de revisão e quer ter ali uma segurança de que o INSS não vai a qualquer momento desfazer o seu benefício. Mesmo porque, em relação à aposentadoria por invalidez, pela lei, o INSS só poderia cessar nessa perícia de revisão com a plena capacidade do segurado. É fato que existe uma discussão muito ferrenha, muitas vezes o INSS acaba cortando quando ele verifica que quando houve uma melhora nas condições clínicas do segurado, o que é um erro. A lei determina, se fôssemos olhar friamente o que diz a lei, que somente poderia ser cortado uma aposentadoria por invalidez com o pleno restabelecimento da capacidade laborativa do segurado do trabalhador. Ocorre que, de fato, no âmbito administrativo, o INSS, quando vê alguma melhora, acaba cortando o benefício, o que vai contra a lei, e esse segurado muitas vezes entra na justiça e acaba recuperando a aposentadoria por invalidez. É importante a gente destacar nesse vídeo que para o segurado tomar essa decisão de se converter ou não o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ele deve muitas vezes ponderar riscos e principalmente a questão do valor. Bom, vamos considerar apenas pós-reforma da Previdência Social, ou seja, somente incapacidades que surgiram depois de novembro de 2019, quando foi promulgada a Emenda Constitucional 103 de 2019. Então vamos aqui explicar como são os cálculos do auxílio-doença. Hoje, após a reforma da Previdência, é feito uma média aritmética de julho de 94 até a data da incapacidade do efetivo requerimento do benefício, e aí é calculado 100%, de todos os salários de contribuição, e deste 100% é aplicado um coeficiente de 91%. Então, a lei ela é dessa forma, é aplicado 100% e um coeficiente de 91%. Essa é a renda mensal inicial para as pessoas que vão receber o auxílio-doença pós-reforma da Previdência Social. Com relação à aposentadoria por invalidez, houve uma severa mudança, que de fato prejudicou muito os segurados que dependem desse benefício, principalmente no que tange aos valores. Antes da reforma, era feita uma média aritmética dos 100% dos salários de julho de 94 até a data do requerimento. Eram descartados 20% dos menores salários e não tinha coeficiente, então era aplicado esse exato valor. Então, a aposentadoria por invalidez, antes da reforma da Previdência,
era um dos melhores benefícios da Previdência Social, porque não tinha fator previdenciário e não se aplicava esse coeficiente de 91%, além de descartar os 20% dos menores salários. Ocorre, meus amigos, que após a reforma da Previdência, houve uma severa modificação na fórmula de cálculo da aposentadoria por invalidez. Agora é feita essa média aritmética, não existe mais um descarte dos 20% menores salários, então são todos os salários de contribuição de julho de 94 até a data do requerimento, e aí é aplicado um coeficiente de 60%. Então, dessa média é aplicado um coeficiente de 60% e, além disso, é acrescido 2% para cada ano de contribuição que ultrapasse 15 anos de contribuição para as mulheres ou 20 anos de contribuição os homens. É acrescido 2% por ano. O que a gente consegue verificar disso tudo, meus amigos, é que existe uma modificação na fórmula de cálculos. Então, dependendo da circunstância, do caso concreto de segurado para segurado, financeiramente, talvez valha a pena o segurado permanecer recebendo o auxílio-doença. Outros casos, obviamente, a aposentadoria por invalidez vai ser mais alta. Tudo isso vai depender de uma análise caso a caso. É sempre importante o segurado, antes de tomar essa decisão, fazer uma análise concreta do seu caso. Veja que nessa situação que nós estamos falando, nós estamos olhando simplesmente para os números. Toda aquela questão de segurança, da isenção de perícia de revisão e essa maior segurança que o segurado tem com a aposentadoria por invalidez, nós não estamos falando. Nós estamos falando apenas de números, de cálculos de valores. O que de fato a gente sempre aconselha, meus amigos, é que seja feita uma análise jurídica, seja feita uma visualização, um planejamento, uma conversa franca com você, segurado, e um advogado da sua confiança para que possa estabelecer os prós e os contras desse movimento. É certo que, na maioria das situações, ainda é vantajoso você transformar um auxílio de doença em uma aposentadoria por invalidez. Porém, com essas novas regras previstas na Emenda Constitucional 103 de 2019, o conselho é sempre realizar uma prévia consulta antes e estabelecer sempre um diálogo franco e direto para saber o que vale a pena, realmente está ali preenchido os requisitos de uma aposentadoria por invalidez, vale a pena, vai diminuir quanto ou vai subir quanto o valor do meu benefício. Deve ser ponderado também nessa análise jurídica do custo-benefício dessa transformação, é que em caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional, esse coeficiente de 60% deixa de existir e aí é aplicado 100%, volta aquela regra muito vantajosa da aposentadoria por invalidez. Tudo isso, meus amigos, deve ser colocado sempre em conjunto, deve ser avaliado sempre as questões pessoais de segurança do segurado, os valores, a forma, o risco, e se realmente existem os requisitos, colocar tudo isso numa balança para poder se chegar a uma conclusão de que vale a pena ou não essa transformação e, principalmente, quais as vantagens que o segurado vai ter. É fato que, na maioria das situações, o segurado tem vantagens em realizar essa transformação, principalmente levando em conta a sua segurança pessoal e a sua maior comodidade no recebimento dos seus benefícios frente à Previdência Social. O tema ele é complexo, o tema ele é um tema extenso, mas você que está aí recebendo o auxílio-doença e que entenda que não tem capacidade laboral mais, que a sua incapacidade ela é permanente, é fundamental que você procure um advogado para poder analisar a possibilidade de ingressar com uma ação para transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e principalmente antes do INSS cortar o seu benefício. Muitas pessoas nos perguntam qual é o melhor momento para ingressar com essa ação. E a resposta que a gente sempre dá é o quanto antes. Sempre que for verificado que a sua incapacidade ela é permanente e não temporária, você já deve procurar subsídios jurídicos para poder transformar, para poder realizar isso, para poder evitar aquele desgaste do INSS primeiro cortar o seu benefício, aí você procura uma solução jurídica. Então, sempre que você, segurado, visualizar que não existe mais
possibilidade de se retornar ao mercado e a sua incapacidade ela é permanente, mesmo recebendo auxílio-doença, é importante já procurar ali os subsídios jurídicos para transformar esse benefício numa aposentadoria por invalidez. Se você quer saber mais sobre isso, a gente pede para que você visite o nosso canal, saberalei.com.br, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e também nos siga no Instagram, @saberalei. Um forte abraço e até um próximo vídeo.